Olha, minha gente, deixa eu chamar a sua atenção agora, por esse caso. Um corpo de um bebê prematuro desapareceu de dentro do necrotério. Não, peraí. Isso na maternidade Edson Ramalho, aqui em João Pessoa? Como é que é a história, minha produção? Eu tô com o Lima, ô Lima! Lima passou 3 dias em Brasília, já voltou com o cão, feito o cão chupando manga, Lima? Você já tá catucando o negócio aí? Peraí, no Edson Ramalho, levaram a criança do necrotério. Peraí, Lima, que história é essa, Lima? Que história é essa, Lima? Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Paraíba. Voltei de Brasília, voltei virado no Tetel. Estou acompanhando esse caso, Samuca, que está chamando a atenção de toda a Paraíba. A criança morreu logo após o parto, ela nasceu prematura e ficou internada no hospital alguns dias, tratando problemas respiratórios. E a criança não resistiu, morreu no dia 30 de maio. Quando a família foi à procura do corpo da criança para fazer o devido sepultamento, não tinha mais nada. O corpo da criança desapareceu e até hoje não se sabe qual o paradeiro. A gente veio aqui no escritório do advogado da família, o doutor Renato Dias, saber quais providências estão sendo tomadas para encontrar o corpo. Eu já tive a informação que a direção do Hospital Edson Ramalho já mandou abrir uma sindicância para apurar esse desaparecimento do corpo desse bebê, e a direção quer encontrar para entregar à família, para que a família possa sepultar. Doutor, como está a mãe desse bebê, o pai, e quais as medidas o senhor está tomando para tentar encontrar o corpo para fazer o devido sepultamento? Boa tarde a todos. A família está extremamente abalada. Na verdade, eles estão passando praticamente por um filme de terror, né? E a partir do momento que a gente soube dessa situação, a gente direcionou para que eles fizessem logo um boletim de ocorrência, né? Logo após, providenciamos fomos... Pode falar. Doutor, antes de o senhor continuar, e é uma pergunta que toda a população paraibana quer fazer, porque isso ocorreu, a morte do bebê, no dia 30 de maio. Aí teve, maio, junho, julho, agosto, a gente já está chegando em setembro. Porque só agora esse fato veio a público? Inicialmente porque a família não queria se expor a público, né? Em público. E aí, numa conversa que a gente teve, a gente entendeu que a comoção pública poderia agilizar as investigações para a gente conseguir um retorno positivo aí, para fazer a justiça para a família, e também porque a gente não sabe se esse é o único caso, se é um caso isolado. Então, pode acontecer que tenha outras famílias que aconteceu esse mesmo problema, mas também não tiveram essa coragem de vir a público. A família, o senhor procurou a direção do Hospital Edson Ramalho? A família procurou a direção, teve uma reunião no dia 3 de junho desse ano. Uma reunião que a gente achou muito estranha, porque a diretoria pediu para que nessa reunião não tivesse celular, para não haver a possibilidade de gravar a conversa, e lá disseram que possivelmente, não deram nem a certeza, mas que possivelmente o corpo tenha sido incinerado. E a mãe tem esperança ainda de encontrar o corpo para fazer o sepultamento? Ela está em tratamento psicológico. Como está a mãe, já que o senhor tem acompanhado de perto essa situação? Ela está passando por tratamento com psicólogo. Os profissionais estão cuidando dela. Ela, claro, como mãe, ainda tem a esperança, porque não foi sepultado o corpo do filho dela. Ela tem, claro, a esperança ainda de conseguir fazer isso. Há uma possibilidade de que o corpo tenha sido incinerado, mas o hospital também não deu a certeza se foi. Quer dizer, o paradeiro desse corpo é incerto ainda e não sabido oficialmente. Exatamente, não tem certeza, não tem nada formalizado em relação a isso. O hospital não sabe, tanto é que abriu uma sindicância. Essa sindicância foi aberta quando, doutor? Não tenho informação dessa informação, não tenho essa informação.
Doutor, e o que é que eles dizem para a mãe? O que é que eles dizem? Estão dando apoio à mãe? Como é que está a situação toda? Porque é um fato que acaba causando um certo pânico às outras mães que vão para a maternidade e podem ficar com medo disso ocorrer. O que é que a direção tem dito? São 80 dias praticamente e sem nenhuma resposta do hospital. Ô Lima. Um fato que também nos causa estranheza é que a mãe, ela se locomoveu para... Só um minuto, doutor. Samuca quer perguntar. Pois não, Samuca? Pois não. Ô Lima, a gente está diante aqui de uma denúncia muito grave. É uma denúncia gravíssima. Eu quero agradecer aí ao doutor que recebeu a equipe. Agora, você traz aqui, Lima, ao vivo, uma denúncia... Eu vou te dizer, não tem nenhuma expressão, a gente diz gravíssima, mas é muito mais do que gravíssima. Como é que um bebê desaparece, um bebezinho, aí depois a direção, segundo o doutor está dizendo aí, diz para a família, provavelmente foi incinerado. E é assim, desaparece, é incinerado, é queimado, vai para o fogo, para o forno e desaparece. Isso é grave. Eu queria depois, Lima, daí você procurar essa direção da maternidade, Edson Ramalho, porque isso é muito mais do que gravíssimo. Isso é gravíssimo. O cara não tem nenhuma expressão no dicionário para qualificar a gravidade de um fato como esse. Peraí, como é que uma criança desaparece do necrotério, a família não recebe num caixãozinho para sepultar, e aí desaparece. Aí depois diz, não, foi incinerado. Quem contou essa história? Incinerado como? Isso foi dito para a família? Foi isso, Lima? Foi isso, doutor? Foi dito para a família que provavelmente esse corpo dessa criança foi incinerado? Pois é, doutor. Quem informou para a família que o corpo poderia ter sido incinerado? Exatamente nessa reunião com a diretoria do hospital, que foi informado, foi passada essa informação para a família, mas sem nenhuma certeza, até porque eles não sabem o paradeiro desse corpo. Não se sabe se foi trocado, se outra criança, se outro bebê foi sepultado no lugar, também não sabe. Não sabe. A única coisa que o pai sabe é que na hora que ele foi lá buscar o corpo do filho, apenas estava o pano que estava envolto ao bebê. Só o pano? Só o pano. Ele foi buscar quantos dias após o falecimento? Ele veio a falecer no dia 30, no dia 1º ele registrou a certidão de óbito e junto com a funerária, quando foi lá no dia 1º já não estava mais o corpo. Inclusive foi feita a certidão de óbito? Foi feita a certidão de óbito. Pois é, Samuca, a gente vai tentar falar com a direção do Hospital Edson Ramalho. Inclusive, eu conheço por WhatsApp o doutor Cícero Ludogero, um homem bastante atencioso, um médico seríssimo, que sempre nos atendia na Rádio Arapuã FM, e vou tentar falar com ele, não é porque o hospital é uma coisa grande, às vezes o próprio diretor não tem as informações totais do que ocorre na área interna, e provavelmente essa sindicância já deve estar procurando as pessoas responsáveis por esse desaparecimento desse cadáver de uma criança que nasceu na maternidade do Hospital Edson Ramalho. A gente vai sair daqui para lá para tentar ouvir a direção para saber quais procedimentos estão sendo tomados dentro do PB Saúde. Daqui a pouco a gente volta, Samuca. Volto contigo aí no estúdio da TV Arapuã. Ei, bem-vindo de Brasília, Lima. Lima chegou de Brasília agora pela madrugada. Estava em Brasília, bem-vindo. Ele foi para a posse do ministro paraibano no STJ. E Lima participou da posse do ministro que é paraibano no STJ lá em Brasília e chegou hoje pela madrugada. Bem-vindo de volta. Olha, gente, esse fato que Lima trouxe aí, falando com o doutor aí, é gravíssimo. Então, eu queria que Lima fosse até o hospital, a produção acompanhe isso aí, porque isso é grave. Escuta só, o bebê nasceu, aí morreu no hospital. Segundo a gente viu aqui agora, foi feito o atestado de óbito, pronto, constatado a morte da criança. Aí a família no outro dia pega a funerária com um caixãozinho para pegar a criança, para botar no caixão da funerária e levar para sepultar, prestar homenagem, fazer o velório e sepultar. Quando chega lá no hospital, não encontrou a criança, encontrou só o pano branco lá. E cadê a criança? Ninguém sabe. Segundo o que a gente viu aí, até agora, cadê a criança? Aí depois, como disse, marcou uma reunião e disse, ó, sem celular, tá? Aí a família informada o seguinte, olha, provavelmente essa criança foi incinerada. Quer dizer, incinerada
Toca a voz. Atenção, atenção, Betinho me chama. Eu quero ver, vamos ver esse caso.